Pois olá a todos, e isto que está aqui nas minhas mãos é nada mais, nada menos do que uma das minhas máximas, se não for a principal máxima da minha vida enquanto leitora. E aquela que mais se tem adequado nestes últimos tempos, nestes últimos dias de outubro. Eu não sei se vocês se deram conta, mas eu tenho andado algo desaparecida deste meu cantinho. E o motivo tem sido este que está aqui. Têm sido 2 semanas bastante complicadas, que quase não me dão tempo para respirar, para tratar das coisas cá em casa, para organizar a minha vida mental e tudo mais cá em casa. Ah, e claro que isso reflete-se nas minhas leituras. E eu, por muito que queira ler, por muito que queira partilhar convosco aquilo que eu tenho andado a ler, tem-me sido muito difícil fazê-lo. E esta saca que aqui está, esta bolsa, esta saca, o que vocês quiserem, chegou às minhas mãos durante este mês, no princípio deste mês. E mostra-me que o trabalho, sim, o trabalho que tem dado cabo de mim nestes últimos tempos, também traz coisas maravilhosas e fantásticas, como este mimo que está nas minhas mãos, que é um pormenor, é um detalhe que, se vocês quiserem, pode, pode parecer uma coisa pequenina, mas que trouxe assim um sorriso e uma lufada de alegria à minha vida quando a Isabel, uma querida colega minha de trabalho, me ofereceu, simplesmente porque quando a viu se lembrou de mim. E isso faz com que o trabalho, por muito penoso que tem sido nestes últimos meses, não, nestes últimos dias e nestas últimas semanas, também tenha o outro lado, o lado maravilhoso, como é recebermos estes mimos de alguém que todos os dias está lá connosco, mas que consegue lembrar-se de nós sem ser como companheira de trabalho. E isto para mim é maravilhoso e eu continuo extremamente agradecida a ti, Isabel, e mando-te um beijinho enorme porque isto foi um mimo priceless, mesmo daqueles que ficam connosco para sempre. E isto que aqui está, como eu vos disse, tem sido, infelizmente, aquilo que tem acontecido nos últimos dias e que me tem feito ter muito pouco tempo para ler e ainda menos tempo para estar aqui convosco. Sei que tenho muitos comentários em atraso por responder, não me tem sido possível, não só por falta de tempo, mas também por falta de vontade, porque eu chego ao final do dia tão cansada que eu custa-me ir para a frente do computador e estar a responder aos comentários. No entanto, eu falo-ei muito em breve e porque é uma das coisas que eu mais gosto nisto de estar aqui convosco e ai de mim se não farei, só não sei exatamente quando, mas será muito em breve. Ora, este vídeo que eu vos trago hoje era para dar-vos um update daquilo que tem acontecido nos últimos tempos aqui na minha vida, mas também para falar-vos daquilo que eu tenho andado a ler e para ter um bocadinho de conversa convosco. Em primeiro lugar, mostro-vos aquilo que eu já li em outubro. Como sabem, eu li o Outlander, numa altura em que outubro ainda estava bastante levezinho, e depois do Outlander eu sabia o que me estava à espera em termos de trabalho e decidi manter-me em leituras que não fossem muito densas nem muito complexas para eu conseguir ler e no pouco tempo que tenho e não fazer muito esforço nessas leituras. E sendo assim, eu virei-me para leituras de empréstimo. Li em primeiro lugar, depois do Outlander, esta obra de Jon Jackie, A Avó 19 e o Segredo Soviético, obra esta que me foi emprestada pela Carlinha Tomé e que é nada mais, nada menos do que a quarta obra que eu leio deste autor angolano. Mostro-vos aqui as obras que já li dele. Estas sim são minhas, moram cá na estante. A primeira que eu li foi Uma Escuridão Bonita e que me fez apaixonar-me irremediavelmente por este autor. Depois li Os Transparentes, uma obra bastante diferente da anterior. E por fim li Os da Minha Rua. Lia no princípio deste ano, acho eu.
E esta aqui tem muito a ver com esta. São as duas muito semelhantes, porque tal como os da minha rua, nós voltamos aqui aos anos 80 e voltamos a Luanda e voltamos a ter a perspectiva de uma criança. Em relação às coisas que se passam na sua rua, em casa da sua avó e também nos espaços que rodeiam a casa da avó. Espaços esses que estão a ser ocupados pela construção, com a ajuda dos soviéticos, de um mausoléu para o presidente Agostinho Neto. E é isso que nós temos aqui, para além de muitas referências, mais uma vez, tal como tinha acontecido nesta obra, aos anos 80, à infância daqueles que tiveram, sim, o privilégio de passar por uma infância naquela década incomparável. Sim, porque onde Jackie nasceu em 77 é praticamente da minha idade e, claro, eu entendo perfeitamente o quão a década 80 o influenciou, tal como me influenciou a mim. E nós temos muito disso aqui, para além de, mais uma vez, uma visão ingênua, suave, daquilo que estava a acontecer nos anos 80 em Angola, em Luanda, etc., mas que dá para nós percebermos, através dessas pinceladas algo ingênuas e infantis, o que estava por trás de todos os acontecimentos históricos que ocorreram durante aquela década, pouco tempo depois de Angola ter se declarado independente. E eu gostei bastante da leitura. Poderia ter gostado mais se ainda não tivesse lido esta, porque eu acho que tanto uma como outra, tanto numa como noutra, o autor segue a mesma fórmula e, sendo assim, não há muita novidade entre uma e a outra. Eu não sei qual delas é que escreveu primeiro, mas esta aqui não traz grandes novidades em relação à primeira. Voltei a gostar imenso dessas referências à década de 80, como já disse. O sorriso na cara manteve-se, eu não consigo ficar indiferente à década de 80 e a obras protagonizadas por crianças. Mas não foi uma leitura que me tenha preenchido, que me tenha enchido as medidas, tendo em conta que eu já tinha lido a outra e, sendo assim, senti que era um bocadinho mais do mesmo, sem lhe tirar de maneira nenhuma o valor. Por isso mesmo dou-lhe 8 em 10 e recomendo uma vez mais que vocês, se ainda não leram Onjaki, que tentem, que experimentem, se gostarem de um estilo muito próprio, muito sensível, posso dizer assim, de uma linguagem com muitos termos angolanos, que isso sim também é uma das coisas de que eu mais gosto, e de histórias que parecem banais, mas que têm sempre ali um pendor muito pessoal e muito querido, que é uma das coisas que mais me agradam no estilo de Onjaki. É esta. Seguiu-se outra, mais um empréstimo, mas desta vez trazido da biblioteca da minha terrinha. Eu decidi continuar na senda das leituras mais suaves e trouxe esta obra porque sabia que ela iria dar-me isso, ou seja, uma leitura de puro entretenimento que se faz rapidamente e que tem os ingredientes suficientes para eu querer continuar a mudar de página e a saber mais da história até chegar ao seu desenlace. Tenho aqui uma obra que mais uma vez pega naquela ferramenta que me agrada bastante, que é termos duas linhas temporais que se vão cruzando. Temos aqui uma linha temporal de 1990 e picos e vamos depois a 1943, mais propriamente a Inglaterra e a França, debaixo de uma Segunda Guerra Mundial. Temos duas protagonistas femininas, uma melhor do que a outra, pelo menos na minha perspectiva. Acho que a protagonista do presente é muito insocinha. E depois temos outras personagens também, elas muito simpáticas. Mas é uma obra que correspondeu àquilo que eu lhe pedia, ou seja, uma leitura suave, mas que fez com que eu chegasse ao final dela e pensasse que foi uma leitura que me ocupou, é verdade, alguns dias, mas que não me trouxe nada de novo e que me fez sentir saudades de leituras mais profundas e mais densas. E é isso que eu
peço agora nas leituras depois desta. A esta eu não lhe dei mais do que 6 em 10 porque não me trouxe nada de novo, apesar de ter correspondido àquilo que eu queria dela. E depois desta, eu não sabia exatamente aquilo que iria ler, porque, como eu vos disse, senti que a fase das leituras mais suaves tinha que chegar ao fim, mas ao mesmo tempo não sabia se seria boa ideia pegar numa leitura mais densa, tendo em conta a quantidade de trabalho que eu tinha e ainda tenho. Por isso mesmo, ainda peguei numa que tenho aqui também emprestada, li para aí 30 ou 40 páginas, mas pula de lado. Não porque ela não porque ela seja uma leitura má, que eu acho que não é, mas não me estava a dizer absolutamente nada. E por isso mesmo, deixei-a de lado para mais tarde e decidi sair um bocadinho da minha zona de conforto e pegar nesta. Porquê é que eu saio um bocadinho da minha zona de conforto? Porque é uma obra de não ficção, mais propriamente uma autobiografia, coisas que eu não leio com muita facilidade. Mas é uma obra emprestada, desta vez pela minha Paulinha. Já não é a primeira pessoa, não sou a primeira pessoa a falar dela aqui no Booktube, acho que a Bárbara, Delicada como Elefante, também já a leu. Estou a 70 páginas de terminá-la e apesar de não ser uma obra que verdadeiramente seja da minha zona de conforto, está a ser uma leitura muito interessante, porque está-me a fazer ir a um país do qual eu pouco ou nada sabia. É verdade que eu, sendo alguém que acompanhou de perto, entre aspas, o apartheid, porque lembro-me disso, sou dessa época, mas pouco ou nada sei sobre a temática, e esta obra está-me a fazer entender melhor o que é que foi o apartheid e como foram as últimas décadas do século XX na África do Sul. E por isso mesmo estou a gostar muito e mais tarde irei fazer um vídeo de opinião sobre esta obra. E o que é que eu vos posso contar mais? Dizer-vos que percebi, e agora voltando à primeira leitura que eu fiz em outubro, percebi que houve algumas pessoas que nos comentários, que eu ainda não respondi, mas que hei de responder, que ficaram algo admiradas com a minha escolha, ou seja, com a minha escolha e com o meu esterismo face à obra. Porque provavelmente não estão habituadas por aquilo que me vêm a falar aqui, não estão habituadas a ver-me pegar numa leitura tão comercial e, se quiserem, algo banal. Mas é verdade que eu nem sempre consigo manter um nível de complexidade e densidade nas minhas leituras e preciso de vez em quando de vir à tona da água e soprar um bocadinho de ar fresco, e isso eu preciso de vez em quando, e para isso vou buscar algo mais leve e mais suave. E sendo assim, aquilo que eu deixo agora para o final da obra é 2 ou 3 perguntas. Primeiro, o que é que para vocês é literatura mais light? Porque para mim, literatura mais light é aquilo que me acompanhou, por exemplo, durante o mês de outubro. Mais do que isso eu não consigo descer, e aí podem dizer que eu sou preconceituosa. Não consigo descer mais abaixo do que isto. Considero, por exemplo, que Outlander não é tão light como um romance de época, porque tem muita parte histórica. Mas não consigo descer mais. Não sei se estou a ser preconceituosa, muito provavelmente estou, e não consigo descer ainda mais do que isso para ir para obras que essas sim é preconceito puro. Não consigo ler obras mais abaixo disso, como por exemplo obras dessas de frases feitas que abundam por aí e que têm muito sucesso a nível de vendas. Não consigo descer, é preconceito. Não sei se para vocês é preconceito ou não, pergunto-vos, se vocês quiserem abordar isso nos comentários. Pergunto-vos se vocês são como eu, se de vez em quando precisam de fazer uma paragem em leituras mais densas,
E se, por exemplo, nessas paragens, que tipo de obras vocês considerariam pôr? Porque eu conheço gente que se vira mais, por exemplo, para uma literatura mais romântica, e aí eu posso pôr sem problema nenhum a obra Outlander, ou se viram para leitura mais policial e mais de thrillers, porque para mim isso também é leituras mais light, sem preconceito. Ou se pelo contrário, para vocês isso é puro lixo e nunca pegariam nisso para, mesmo que estivessem fartinhos ou fartinhas de leituras mais densas. Não me sinto envergonhada de maneira nenhuma e acho que isso nem se põe de ler obras mais light, mas também acho que é preconceito da minha parte olhar de lado para leituras que pessoas fazem, como romances de cordel ou como livros do malfadado Pedro Chagas Freitas ou gente desse género. Para mim isso é lixo, os do Pedro Chagas Freitas. Mas sei que estou a ser preconceituosa e sei que a leitura não pode ser apenas buscar algo de informação ou algo que nos consiga fazer entender mais a mente humana. Para mim, a literatura também pode ser entretenimento, mas eu não, nessa coisa do entretenimento, eu não consigo descer abaixo de obras como estas, por exemplo, que eu li, como esta ou como o Outlander. Eu leio isto, sei que é literatura light e sei que de vez em quando preciso delas, mas se me disserem assim, nesses intervalos que tu queres fazer de leituras mais densas, és capaz de pôr uma obra de autoajuda ou um romance de cordel ou até, sei lá, não sei. Não, não sou capaz. E sei que isso é preconceito, mas não sou capaz. E sendo assim, gostaria que vocês me dissessem alguma coisa em relação a isto. Se tiverem pachorra para ver este vídeo até ao fim e se estiverem interessados em responder a estas minhas questões. Um beijinho muito grande. Comentem aquilo que acharem sobre todo o vídeo, as minhas leituras e estas perguntas que eu vos deixo no final. De que forma a vida vos trava a disponibilidade para ler o que quiserem. Desculpem mais uma vez um vídeo muito grande, mas eu não sei fazer de outra forma. Um beijinho muito grande e obrigada mesmo por estarem aí desse lado.